Olá, sejam todos bem-vindos ao 4º Congresso de Naturopatia, promovido pela Associação Nacional de Naturopatas do Chile. Eu agradeço o convite para estar aqui nesse importante evento. Meu nome é Cris Buarque, eu sou diretora científica da Comunidade Brasileira de Naturopatia e hoje vou falar com vocês a respeito do estresse e do cortisol. Naturopatia versus agentes estressantes, união de experiências. Esse é o tema central deste evento. E a pergunta que nos fazemos é se o cortisol é um vilão apenas e como gerenciar tanto estresse. A naturopatia, sem dúvida, tem muitas técnicas e todas elas vão ajudar com relação à ansiedade, com relação à redução do estresse. Mas exatamente de que maneira devemos considerar como importante esse fator que tem se tornado até um pouco banal? O estresse caiu na banalização. É algo como todo mundo tem e podemos viver em tranquilidade com o estresse. Mas não é bem assim. Tem realmente muitos distúrbios, muitos sintomas que o excesso, uma carga excessiva de estresse e uma exposição do nosso organismo contínua a esse estado de alarme, produzindo níveis muito elevados de cortisol, isso realmente pode gerar danos, gerar muitos sintomas, nos levar a enfermidades as mais variadas, porque vai afetar a nossa capacidade de defesa natural, considerando que o cortisol é um hormônio esteroidal e que tem uma atividade anti-inflamatória natural, mas que o excesso de cortisol realmente não vai nos proteger. Bom, estresse todos nós temos, não é? E o cortisol, ele é necessário à vida. Então, cortisol demais, ele precisa ser modulado. Isso tudo por causa dos sintomas que ele vai gerar. E nós temos como fazer essa modulação. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns princípios ativos, alguns fitoterápicos com ação, com propriedade adaptogênica. E eles vão fazer esse papel modulador. O que acontece quando nós somos expostos continuamente a um estado de estresse agudo? Então, a adrenalina sobe, acelerando a frequência cardíaca e respiratória, as células começam a produzir e secretar uma série de hormônios e o estresse continua crescendo. Como toda essa liberação de substância para frear esse causa excessiva, começam então a aparecer os sintomas. Então, o que acontece é que o organismo é exposto a um trabalho que está acima das suas condições fisiológicas, das suas condições de homeostase, de equilíbrio. Então, na etapa seguinte a essa exposição contínua, as forças físicas, neurológicas e psicológicas, elas começam a abandonar o indivíduo. E aí começa a ficar muito difícil administrar o estresse apenas por conta própria. Então, nós naturopatas falamos, olha, relaxa um pouco, recorra a medidas naturais, mas quando chega numa etapa muito intensa, já é necessária uma ajuda externa, porque o indivíduo já se encontra em esgotamento. Então, o que fazer? Quais são essas alternativas? Onde estão essas alternativas? Então, como profissional da saúde integrativa, você pode, sem dúvida, citar muitas opções de tratamentos, são muitas as técnicas que permitem a redução do estresse e, por consequência, a redução do cortisol. Mas nós não desejamos que essa redução ela seja algo muito parcial, temporário. Nós queremos que essa redução seja mais significativa, que realmente ela possa trazer maiores benefícios, inclusive quando o paciente está em casa, está na sua rotina, que ele saiba administrar melhor tudo isso, porque esse também é um papel da naturopatia.
conseguir ser um agente orientador, né? Então, saúde integrativa recebe esse nome justamente porque nós interrelacionamos a mente e o espírito. Nós consideramos tudo aquilo que faz parte do paciente, a sua condição de vida pessoal, profissional, a sua moradia, a forma como ele interage com o meio ambiente, consideramos também aspectos culturais. Tudo isso tem uma influência e uma participação na condição de equilíbrio do organismo, porque, afinal de contas, a mente está em todo o corpo. Então, o desenvolvimento de uma vida saudável ou de uma vida enferma está relacionado diretamente a todas essas informações que podem se manifestar nas camadas sutis do nosso corpo. Então, tudo isso que nós enfrentamos e que sentimos como impacto físico, primeiro se manifesta em campos mais sutis, no estado emocional, no estado da mente, né, no estado espiritual. Agora, como eu havia comentado, houve realmente a banalização do termo. Então, o estresse passou a ser algo muito comum, que é normal e não é normal. É comum, mas não é uma condição normal. O estresse, ele não é um problema só no nível do cérebro, ele vai envolver vários outros órgãos. Nós, na naturopatia, nós vamos considerar tudo isso. Por exemplo, muita raiva, muita irritabilidade, muita ira, vai afetar o fígado, muita tristeza vai afetar o pulmão, o excesso de preocupação vai afetar o baço, uma ansiedade, uma insônia vai afetar o coração, então o medo vai afetar o rim. Então, nós consideramos, quando as pessoas, no geral, se referem a um estado de estresse, elas fazem normalmente o seguinte gesto: nossa, como eu estou estressado, levam a mão à cabeça, normalmente, como se fosse uma condição apenas que estivesse relacionada à cabeça, mas, na verdade, desorganiza e afeta a todo o sistema, a todos os órgãos. Tem uma definição de McGrath que define o estresse como um desequilíbrio entre a demanda, né, entre a capacidade de demanda e a capacidade de resposta. Então, você tem ali muita coisa que chega como pressão, como agitação, como ansiedade do meio externo, e há um desequilíbrio entre essa demanda e a minha capacidade de resposta a tudo isso. Há uma dificuldade do ser humano em manter um equilíbrio em relação a tudo isso que chega até ele. E justamente essa incapacidade gera consequências importantes. Então, o estresse por si só, ele não é uma condição negativa. A gente sabe disso, porque é o estresse que faz com que no corpo nós tenhamos uma produção de hormônio e nos leve à capacidade de nos adaptarmos ao meio. Então, empurra o organismo para se defender, para agir, para estar além de sua capacidade. O que ocorre é que esse estado, sendo contínuo, sendo permanente, ainda que os fatores estressantes sejam retirados, o indivíduo ainda pode permanecer em estado de intensa ansiedade. Então, mesmo quando, por exemplo, um fator que diz respeito ao trabalho, a mudança de chefe, de gerência, mesmo quando isso foi resolvido, a exposição desse indivíduo por tanto tempo a esse fator estressante ainda gera um estado de ansiedade permanente. Então, no momento que a pessoa percebe um estímulo de estresse, né, o que acontece? Há um conjunto de adaptações neurais e hormonais, né, que
vão acontecer na tentativa, então o organismo percebe aqueles fatores e vai se empenhar para estabelecer o equilíbrio. Então, quando isso se perpetua, se mantém, aí nós vamos ter alterações neuronais, endócrinas e imunológicas, porque esse estado, ele se torna, então, um estado contínuo. E aí, justamente, ocorre o que nós chamamos de carga alostática. O que é essa carga alostática? É o desgaste do corpo, em resposta a esse estresse permanente. Então, começa a ocorrer alterações fisiológicas em todo o organismo, especialmente no sistema imunológico. Como o estresse ele está muito associado ao cortisol, e o cortisol ele tem uma atividade anti-inflamatória potente, natural, esse é um papel dele, então todos os agentes nocivos que chegam até nós e que geram respostas inflamatórias no nosso corpo, aquele cortisol produzido excessivamente não fará mais esse papel natural anti-inflamatório. Então, passa a ocorrer esse desgaste, essa fadiga em todo o organismo. Então, o estresse, ele já é um gatilho, um fator agravante conhecido porque gera doenças metabólicas. Inclusive, é um dos fatores que vai gerar, que pode contribuir para a síndrome metabólica e aumentar também a suscetibilidade a várias doenças, como, por exemplo, diabetes. Então, nós colocamos o cortisol, de modo geral, apenas como um vilão, mas ele não é um vilão. Ele todos os hormônios produzidos no nosso organismo, eles têm um papel fisiológico de equilíbrio. A questão, justamente, do cortisol é uma produção excessiva, contínua, porque o cortisol ele tem picos de produção. Então, pela manhã tem os horários que ele está mais aumentado, o corpo tem uma sabedoria, a natureza tem uma sabedoria, então aquilo vai reduzindo até o final do dia. E o que acontece é que grande parte das pessoas tem alternâncias durante o dia de cortisol, onde ele vai a picos até mesmo no final do dia. Então, o cortisol, ele é liberado através de uma cápsula que está na suprarrenal, logo acima da região dos rins, e é, como eu disse, fundamental para a nossa sobrevivência. É um hormônio que é produzido a partir de colesterol e ele permite a liberação de glicose, a elevação de pressão arterial. Então, tudo isso está relacionado à energia para fazer as coisas, não é? A manter um controle cognitivo, mental, muscular e de todos os órgãos, principalmente a partir do período da manhã, que a gente acorda, desperta para a vida. Então, sem o cortisol, nós não temos condições de nos adaptarmos ao meio ambiente. Então, ele é um anti-inflamatório essencial. Agora, nós temos uma capacidade endógena de liberar esse cortisol para desinflamar de maneira constante, o que vai acontecendo para que a gente possa viver. Então, é um estado, a liberação do cortisol é um estado até de defesa para a nossa existência. Então, o tempo todo, você pode imaginar, você vai fazer uma atividade física, você tem micro-rupturas de fibras musculares durante o exercício, você pode estar exposto a extremos de temperatura e ter pequenas inflamações celulares. Então, o cortisol ele vai dando conta, né, com essa ação natural anti-inflamatória. Bom, o que ocorre com a pessoa que está o tempo todo com a adrenalina elevada, muito estressada, muito nervosa, que ela vai liberar cortisol sem parar o tempo todo. E essa liberação pode ocasionar a proteólise de fibras musculares, né? Pode comprometer, inclusive, a demanda de energia, você pode se sentir sem energia. Então,
Libera-se cortisona para romper a cadeia de aminoácidos, produz-se mais neoglucogênese para ter mais energia, para ter mais glicose, para lidar com tudo aquilo que está acontecendo, porque a ideia é enfrentar a luta. Então, o seu organismo passa a ficar o tempo inteiro em estado de preparação para a reação. Vamos pensar como isso gera danos. Estar quase que 24 horas em estado de alerta, preparado para fuga ou luta. Então, não é saudável, já sabemos disso. Por isso, uma pessoa com muito estresse, ela pode desenvolver diabetes do tipo 2, e acaba com uma resistência à insulina, parando o metabolismo e rompendo o músculo. Então, o que vai ocorrer se esse processo se estende muito? Esgotamento. E quando você está com esgotamento, você vai procurar mais açúcar, mais fonte de energia, mas o organismo está com resistência à insulina pelo excesso de cortisol. Então, tudo isso é um círculo vicioso que pode gerar a fadiga adrenal, né? Uma pessoa, ela perde, então, a capacidade de resposta natural anti-inflamatória. E aí tudo passa a incomodar. Dói para levantar da cama, dói para caminhar, a memória começa a falhar, começa a aparecer, então, queda de libido, condição de hipotiroidismo, e aí, tudo isso devido a uma falta de condição natural do organismo de lidar com todos esses agentes nocivos, inflamatórios naturais. Qualquer estímulo que aconteça com você, você já vai entrar em estado de taquicardia facilmente. Uma coisa que é muito importante, que todo naturopata deve estar atento, vocês já pararam para pensar que há um tempo atrás não se ouvia falar sobre intolerância alimentar. E hoje, muita gente tem uma baixa tolerância alimentar. Isso pode ter uma relação com o cortisol, porque você perde a sua condição anti-inflamatória natural quando exposto a alimentos por repetição. Claro que a gente pode pensar que a dieta alimentar tem que ser variada, tem que acontecer uma oferta de alimentos que hoje, por correria, acaba se consumindo muito mais do mesmo alimento sempre. Mas o cortisol tem um papel a ser considerado nessa intolerância alimentar, porque essa repetição, ela gera uma ação inflamatória na célula, e caberia, então, ao cortisol fazer o papel anti-inflamatório celular. Então, pensar um pouco também nessa questão da intolerância e do cortisol. Então, quando o descanso não é assumido, recentemente eu falei bastante na importância da pausa, andei falando na clínica, andei falando no ambiente de cursos, de palestras, e sempre reforço que o profissional da saúde, o naturopata, o profissional da saúde integrativa, que fala tanto a respeito da importância da pausa, do relaxamento, deve atentar para o fato de que é importante que este profissional passe pela pausa, pelo relaxamento. Então, o que devemos fazer primeiramente são pequenas pausas, pequenos descansos ao longo do dia, pequenos períodos, curtos períodos, 5, 10 minutos, repetidas vezes ao longo do dia. Porque aí o organismo, ele começa a liberar antioxidantes, ele começa a ter condição de liberar esses antioxidantes que nós fabricamos, né, para começar a desinflamar as células. Então, importante também relembrar, reforçar que o cortisol, ele deriva de colesterol, então nós dependemos de gorduras. Quando nós falamos de consumo de gorduras prejudiciais à saúde, estamos falando em excesso de consumo de gorduras ruins.
E não que devamos extrair completamente as gorduras da alimentação. Então, o que é muito interessante também reforçar aqui é que nós vemos muito hoje, principalmente as mulheres, né, com a síndrome de Cushing, que é onde ocorre a deposição de gordura, principalmente na parte alta das costas, na região cervical, na região abdominal, e uma perda de massa nas pernas e braços, uma perda de gordura nas pernas e braços. Então, fica aquele corpo quadrado em cima, inchado, com as pernas e braços mais finas. E essa é uma síndrome que ela está diretamente associada a níveis elevados de cortisol. Então, como gerenciar esse cortisol elevado? Através da medicina convencional, a ação vai ser direto através de medicamentos, por meio de medicamentos. Na naturopatia, nós vamos incentivar ao consumo de alimentos anti-inflamatórios. Por exemplo, nós podemos considerar o salmão, nozes, azeite, chá preto, alimentos ricos em vitamina C. Podemos considerar frutas com alto índice antioxidante, alto índice ORAC, fazer atividade física regular não extenuante, atividade física regular mais leves, fazer o uso de fitoterápicos adaptogênicos, como o goldberry, como o ginseng e rhodiola rósea, por exemplo, e se submeter ao momento de relaxamento, considerando que esse momento faz parte da terapia indicada. Não considerar o relaxamento como um luxo, considerar o relaxamento como uma necessidade orgânica merecida. Bom, os efeitos sobre a inflamação, né? É a principal conclusão que nós temos a respeito do estresse, cortisol e formação de doenças. Então, cortisol tem fundamentalmente um efeito anti-inflamatório. Por exemplo, no caso de uma inflamação, nós teremos aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos que foram agredidos por alguma coisa que aconteceu e liberam na corrente sanguínea uma grande quantidade de água e íons pequenos, que vai provocar o edema, o inchaço. E o cortisol, ele age impedindo o aumento da permeabilidade desses vasos. Então, daí você percebe a importância que o cortisol tem no nível fisiológico mesmo, né? Nós temos que considerar que o cortisol, ele não é um vilão. Realmente isso é muito importante, a gente considerar que ele não é um vilão, que nós temos que modular a ação do cortisol. Então, o cortisol ele vai acontecer por uma questão fisiológica, principalmente na parte da manhã, nós vamos produzir, ele vai se elevar. O que nós temos que considerar é administrar o estresse. Isso é muito importante, porque se nós administrarmos as fontes repetitivas de estresse, nós vamos ter, e perpétuas e contínuas de estresse, nós teremos, então, uma condição de cortisol mais fisiológica, que nos permita a viver de acordo com a demanda do ambiente, que nós temos, todos nós temos diariamente, nós temos que resolver, nós temos que realizar, nós temos que trabalhar, então isso faz parte da nossa sobrevivência. A reflexão que eu quero deixar aqui é que administrar tudo isso é estar realmente comprometido com a qualidade de vida, com a saúde. Os profissionais da naturopatia e as pessoas em geral
que não se comprometem com o seu próprio bem-estar não têm condição de comprometer-se com o bem-estar e a saúde de outras pessoas. Então, vale a pena se colocar nesta perspectiva, nessa condição de estabelecer pausa, de olhar para si e de pensar o seguinte: todas as técnicas da naturopatia favorecem a redução de estresse, mas nós precisamos orientar o paciente, não desejar que ele tenha um relaxamento apenas quando está em nossa consulta, em nosso tratamento, mas que ele entenda o que acontece no corpo dele, no organismo, e que aceite uma mudança de estilo de vida a partir de uma compreensão do que ocorre no seu organismo. Eu convido a todos os colegas e a todos aqueles que nos assistem a prestigiar o evento e as palestras, que tenho certeza, as palestras dos demais colegas, que vão enriquecer muito a mente, a rotina, e vão levar realmente a muitas reflexões importantes. Então, eu me coloco à disposição para conversar e esclarecer eventuais dúvidas. Um abraço naturopático a todos vocês, que todos permaneçam bem e saudáveis, e agradeço novamente por estar aqui, participando e dividindo desse momento com todos vocês. Um grande abraço naturopático a todos.